Olá, pessoal, tudo bem? Bom, a semana passada a professora começou a falar com vocês sobre teatro, tá? Então, acho que a maioria de vocês já deve ter assistido uma peça teatral, né? Mesmo se não foi uma profissional, um teatro grande, aqui, tipo aqui em Rio Preto, né? Ter vindo assistir, mas vocês já assistiram aí na escola, né? Algum lugar assim, na creche, né? Sempre tinha, às vezes, alguma apresentaçãozinha de teatro. Então, vocês viram aí que teatro, né? Acho que vocês mesmos já fizeram teatro na escola, né? Vocês fizeram a representação de um personagem. E a gente já viu aí que tem diversos tipos de teatro, diversas formas de se fazer uma representação, né? Tá? Então, a professora colocou aí na plataforma, né? Uma introdução lá. Teatro. O texto teatral assemelha-se a narrativo. O que é narrativo? Que conta uma história, que vai narrar uma história, vai falar sobre um determinado assunto, né? Por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho. Está contando a história de uma menina que foi levar doces lá, né? Coisas para a vovozinha que estava doente. Aí desobedeceu a mamãe, que falou para ela ir por um caminho, ela resolveu ir para o outro. Aí o lobo mal, né? Então conta uma história, tá bom? E isso é uma história o quê? Fictícia, né? É uma mentira, tá? Não foi uma coisa verdadeira, certo? Quanto às características, uma vez que o mesmo se constitui de fatos, personagens e histórias. Porque fatos são coisas que aconteceram, né? Então, qual foi o fato? O que aconteceu com o Chapeuzinho, né? Tá? O que aconteceu com o lobo mau? O enredo representado, quer dizer, o texto que está sendo representado, que sempre ocorre em um determinado lugar. O que é? Tem um lugar. O da Chapeuzinho Vermelho acontecia o quê? Lá na casa dela, depois ela foi pela floresta, depois na casa da vovozinha, né? E aí o que a professora explicou, a história pode ser verdadeira ou fictícia. Então, pode ser baseado num teatro, pode ser sim baseado numa história real, tá? Ou fictício, quer dizer, uma mentira, né? Certo? O teatro sempre esteve presente na história da humanidade e por meio dele o homem expressa sentimentos, contava história e louvava seus deuses. A gente vê falar aí de que o teatro existe desde lá da pré-história, do homem que vivia lá dentro das cavernas, né? E o teatro para eles era ritualista, então eles faziam como forma de um ritual, tá? E uma forma de comunicação, tá? Assim, eles iam fazer uma caçada, então eles simulavam aquela caçada, né? Fazia ali porque eles acreditavam que aquilo era uma forma de, quando eles fossem fazer o fato, acontecer a caçada realmente, eles conseguissem fazer com melhor desempenho, tá bom? Ninguém sabe ao certo como e quando surgiu o teatro. Provavelmente nasceu junto com a curiosidade do homem, desde o tempo das cavernas. De tanto observar os animais, acabou conseguindo imitar esses bichos para aproximar deles sem ser visto numa caçada. Por exemplo, depois o homem desta época deve ter encenado essa caça para seus companheiros, para contar a eles como foi, já que não existia ainda a linguagem como a gente conhece. Isso era o teatro, mas mas ainda não era um espetáculo. Então era uma forma de representação que eles faziam, né? Como uma forma de diálogo ali, mas não era um espetáculo, tá? Então eles usavam a pele de animal, eles usavam a cabeça e faziam teatro de mímicas, né? Aquela representação corporal e facial. É igual quando a gente vai brincar de mímica, né? A gente vê aí, vocês já devem ter conhecido, o filme do Chaplin, né? O Charlie Chaplin foi um grande artista do cinema mudo. Ele não falava, tá? Ele só fazia expressão corporal e facial. E a gente consegue entender, né? A história do Chaplin aí, certo? Dos filmes do Chaplin. Quem não teve oportunidade de assistir o filme do Chaplin, uma hora, veja aí na internet, tem uns trechinhos, né? No YouTube tem uns videozinhos curtinhos. Vale a pena vocês assistirem. Então, aí a professora colocou diferentes tipos de teatro. Então, nós temos teatro de boneco, fantoche, mamulengo, vara, né? Marionete e sombra. Então, esses são alguns dos exemplos dos diversos tipos de teatros que a gente tem, tá? Além do teatro de personagem, pessoa que representa um personagem, tá? Então, aí, desses teatros que a professora citou, né? Boneco, eu acho que vocês já assistiram, é aquele que você coloca a mão dentro ali, né? E você manipula o boneco, tá? Você fala ali, certo? Que é o fantoche também, quase a mesma coisa, né? Mamulengo também. O de vara é aquele que você faz a silhueta do personagem
cola num palitinho, né? E aí você representa ali com aquela varetinha, aquela silhueta do personagemzinho, tá? O marionete é aquele que é manipulado por uma linha. Então, é uma cruzetinha assim, tá? E aí eles marram, né? Faz uma coisinha. Aí eles marram aqueles fios e os bonequinhos ficam lá na ponta, lá embaixo. Aí o marionetista, tá? O que ele faz? Ele mexe pra cá, ele mexe aqui, levanta um bracinho, ele mexe aqui, levanta outro bracinho ou a perninha, tá? Então, esse é o teatro de marionete. E o teatro de sombra também, né? Que você precisa de uma luz, você coloca um papel, uma sulfite transparente aqui, você pega uma lanterna, clareia aqui atrás assim, e você manipula o personagem, a sombra ali, né? Então é chamado teatro de sombra. Tem teatro de sombra também com representação de pessoas, que fica atrás de um lençol bem grande, tem uma luz bem grande lá atrás assim, e aí o público, né, só vê a sombra ali dos personagens. No YouTube tem bastante vídeo de teatro de sombra. E aí depois a professora vai escolher um desses tipos de teatro aqui, que a gente vai fazer um teatro e vocês vão fazer a apresentação pelo Meet, hein? Já vão vendo aí. A professora, espera um pouquinho que a professora vai passar aí como que vai ser, tá? Não precisa apavorar e já falar assim, mas como é? A professora não explicou. Calma que a professora, de acordo com as aulas que a professora for postando, a professora vai explicar para vocês. E aí a gente vai fazer um teatrinho, tá? A gente vai escolher um desses representações aqui, uma que for mais fácil para vocês construírem o teatrinho em casa. E a gente marca um meet, né? Uma reuniãozinha pelo Meet. E vocês vão apresentar para a professora esse teatro. Beleza? Então, vamos lá. Aí, a correção, né? A primeira questão tá assim. O que é teatro? Quais as formas de teatro que existe? Teatro é uma representação de uma história, de um fato, né? Então, e quais as formas de teatro que existe? A professora colocou lá em cima, ó, de boneco, fantoche, mamulengo, vara, marionete, sombra, tá? Então é isso. O teatro é uma representação de uma história, de um fato. Pode ser tanto verdadeiro ou fictício. Quais tipos de histórias podem ser contadas no teatro? Foi o que a professora falou, né? Pode ser narrativas de lendas, né? Essas historinhas fictícias aí da Branca de Neve, da Chapeuzinho Vermelho, né? Então, essas histórias. E pode ser também uma história mais dramática, uma coisa assim, mais, né? Então, há diversas formas de se fazer a representação teatral aí, tá? O que é uma história dramatizada? Qualquer história pode ser dramatizada. O que é dramatizada, né? É fazer uma representação, tá? Então, eu vou dramatizar aquela história, eu vou representar aquela história. Qualquer história pode ser dramatizada? Sim, qualquer história eu posso fazer no teatro, eu posso fazer uma dramatização, eu posso fazer uma representação desse teatro, dessa história, através do teatro, não é isso? Você já assistiu uma peça de teatro? Onde? Como era essa história, né? Aí na escola a gente já assistiu peça de teatro, já teve representação de teatro, tá bom? Depois aí eu vou ler as respostas de vocês, que isso daqui é pessoal, né? Então, cada um assistiu. A professora já assistiu muito teatro, até teatro profissional, porque aqui em Rio Preto tem teatro grande, né, tal, e de vez em quando a professora gosta de ir no teatro, tá? A professora já assistiu da Bela e a Fera, que já assistiu do Rei Leão, né, que coisas que vocês gostam, tá? E a gente já teve aí essas representações aí na escola também. Lembra o ano passado, né? Tá? Que teve as representações lá na quadra, certo? Aí vocês tinham que assistir um vídeo, né? Depois na questão 5, tá? E vocês tinham que responder. O vídeo acima pode ser chamado de teatro de marionete ou fantoche. Lembra que a professora falou? Tem uma linha, né? E ele tá manipulando, então é marionete, tá? Então a quinta aí, no teatrinho que a professora colocou o vídeo para vocês, é marionete. Marionete porque ele é manipulado por uma linha, por um fio, tá? Onde o marionetista, que é a pessoa que manipula aí, chamado marionetista, tá? Ele manipula, então, através dessas linhas é chamado de marionete, esse tipo de teatro. Aí, na sexta questão, tá aí assim, né? A professora colocou um vídeo e vocês tinham que responder para a professora se esse teatro aí é um teatro de marionete ou de fantoche, tá? Então, esse daí é de fantoche, porque é os bonequinhos, né, que tá atrás de um cenário ali,
onde a pessoa vai lá, coloca a mão, né, e manipula o bonequinho, tá? O fantoche ali. Então, esse é de fantoche, tá? E aquele de linha lá, marionete, tá bom? Aqui, a professora pediu para vocês fazerem, né, criarem uma historinha, tá? Só com a silhueta aí do personagem. Dessa forma que esse teatro aqui é chamado teatro de vara, tá? Dessa forma aqui a gente pode criar também o teatro de sombras, tá? Ou o teatrinho de vara, simplesmente. Então, todos esses teatros que a professora já falou para vocês, explicou os diferentes tipos de teatro, depois a professora vai pedir para vocês montarem uma historinha com começo, meio e fim, bem bonitinho. Pode ser baseado numa história que vocês já conhecem. Vocês podem pegar uma história que vocês conhecem e fazer de uma forma diferente o final. Por exemplo, vocês podem pegar a historinha do Chapeuzinho Vermelho e fazer um final diferente, né? De repente, vocês criarem aí. E aí a gente vai marcar a reunião pelo Meet para vocês apresentarem, tá bom? Mas pode esperar que na próxima aula a professora vai continuar falando um pouquinho sobre teatro. E aí eu vou marcar esse teatro para vocês fazerem. Aí eu vou fazer um vídeo explicando como que eu quero que vocês façam, vou mostrar exemplos, tá bom? Pode ficar tranquilo que a hora que chegar o momento certinho aí, a professora vai fazer a gravação da aula para ficar mais fácil para vocês entenderem. E aí a gente o dia certinho para vocês apresentarem, tá bom? Tá? Então eu espero que vocês tenham entendido isso daí, tá? Esse conteúdo, e hoje é só a correção que a gente vai postar desses exercícios, bem simplesinho, né, pessoal? Tá bem fácil aí, que eu conheço o potencial de cada aluno aí, que é bom, tá? E aí a gente vai marcar o dia para vocês fazerem o teatrinho aí, tá bom? E apresentar pelo Meet aí, certo? Então, por hoje é só, viu, pessoal? Façam a correção aí, eu acredito que todo mundo fez certinho, tá? E por hoje é só, tá? Beijos, até a semana que vem. A gente vai continuar falando sobre teatro, tá bom? Beijos, beijos, até a semana que vem. Se cuidem, hein?